Desde que esse cara entrou aqui no... Esse não. Esse aqui é o Bayern. Eu queria colocar o Carlos Miguel. Aí. Desde que esse cara entrou no time, o Corinthians não perdeu mais, cara. Ganhou de 3-0 do Fluminense. Jogou bem. Ele jogou bem, mas assim, a bola não foi muito. Depois ganhou de 2-1 do América de Natal, sofrendo um bombardeio, e ele fez uma atuação sobrenatural. Aí o empate com o Fortaleza, ele jogou bem, sábado em Itaquera. A gente tem até a lista de jogos para plugar. E ontem, de novo, ele foi personagem de um bom resultado do Corinthians. Então assim, o cara entrou no time, o Corinthians não perdeu mais e só sofreu um gol em 4 jogos. Eu acho que assim, é inegável que ele teve um impacto positivo. Ele está jogando no lugar do melhor goleiro da história do Corinthians, que é o Cássio, que deve ser uma pressão danada, e correspondeu. Porque ontem o resto do time não foi tão bem assim, né, Led? Como você classifica Nacional, o Lanterna do Paraguaião 0, Corinthians 2? Ô, Rizek, foi um exercício de resistência ver esse jogo. Foi um jogo absolutamente insuportável, cara. Foi muito ruim o jogo. O resultado foi ótimo pro Corinthians, parabéns, ganhou o jogo. Um ambiente melancólico, um cenário vazio, um jogo pessimamente disputado. Cara, eu fui até o final, cara. Consegui a bandeirada de chegada. Prova do líder do BBB. Bandeirada de chegada, mas foi, cara, um dos eventos mais medonhos de 2024. O melhor é que o Corinthians ganhou. A gente torce pro clube brasileiro, vai lá, ganha, fica com chance. Agora, cara, que coisa ruim esse jogo. Não acontecia nada. O jogo se arrastava, você olhava o tempo, cantava, vai. Você não teve essa sensação, não, Lázaro? Estou exagerando? Não, eu acho que o jogo foi ruim. Foi muito ruim, cara. Um jogo Olha que é um lado bonzinho, hein? Eu achei bom aquele Palmeiras de São Paulo arrastado. Nossa, mas não tem comparação. Dessa vez aí eu não consegui, não. Cara, assim, estava em campo o pior time do Campeonato Paraguaio. Cara, mas sabe o que contra um Corinthians sem Ranieri, sem Garro, com o Yuri Alberto no banco, ele entrou e faz o gol. Acho que era meio previsível que o jogo seria... O cenário remete um pouco a isso, estádio vazio, os jogadores olham para aquele cenário. Tem muito time pequeno, o Nacional nem é um time que nem está... Mas assim, desculpa, Paraguai, você esperava algo muito melhor? Não, eu esperava uma atuação do Corinthians mais contagiante, entendeu? Depois que você vê aquela atuação do Corinthians contra o Fluminense, você sempre espera algo parecido, né? Não, jogou bem contra o Fortaleza sábado, né? Então, talvez a qualidade do Fortaleza tenha puxado o jogo para cima. Ontem era um jogo para o Corinthians pegar o chicote e mandar no jogo, divertir as pessoas. E foi muito chato, foi muito pragmático. Esse jogo de ontem tem 2 coisas a observar, né? Primeiro, o ritmo do Corinthians. O Corinthians correu muito contra o Fluminense 10 dias atrás, porque entendeu que era a única forma de enfrentar o Fluminense de igual para igual, sufocando, pressionando. Foi muito bom o jogo. Olhando para o adversário de ontem, o Corinthians sabia que poderia vencer sem um desgaste físico que pudesse causar problemas nessa maratona de jogos que os times vêm vivendo, inclusive o Corinthians, sábado tem o Flamengo no Maracanã. Então, talvez tenha sido vamos tentar vencer com um mínimo esforço e é possível, foi possível. E a segunda coisa é que para sábado o Corinthians tem um desfalque importantíssimo do Ranieri. O Corinthians não tem um substituto para o Ranieri no elenco com as mesmas características. E esse daí saiu de maca, né? O Mateuzinho. Ele faz o gol e machucou. Saiu de maca. Mas o Mateuzinho, assim, claro que tomara que ele não se machuque, que não seja nada grave, que ele esteja à disposição. Mas o Mateuzinho não é um titular do Corinthians hoje. Embora, para mim, esteja jogando melhor do que o Fagner. Sim, e às vezes ele entra nem no lugar do Fagner, né? Entra como ponta. Mas no Ranieri, o Ranieri tem sido um jogador muito influente. Ontem jogou o Paulinho na posição dele. Eu prevejo dificuldade para o Paulinho ali. Porque o Paulinho nunca foi um jogador que a bola passa muito pelo pé dele na construção. O Paulinho era um jogador que dava 1, 2 toques na bola e ia para dentro da área. Saía correndo, articulava os lados, fazia o Corinthians jogar no lado e ia para a área para finalizar e com uma capacidade de infiltração impressionante. Como 5, além de marcar muito, ele vai ter que... a bola vai passar mais no pé dele. E eu não acho que ele, embora seja um jogador, assim, em relação ao que o Corinthians tem no elenco hoje, extra classe, pela experiência que tem, jogador de 2 Copas do Mundo, eu acho que ele vai ter dificuldade nessa função. Não sei se ele vai ser mantido para sábado ou se o Antônio Oliveira vai tentar uma outra possibilidade. Incrível, né? A gente vai chegar nesse jogo com o Tite em baixa e o Antônio Oliveira em alta. 4 jogos, assim... Média, né?
É a melhor sequência do Corinthians no ano, né? São 4 jogos sem perder, enfrentando... Uma grande atuação contra o Fluminense. Uma grande atuação, uma boa atuação com o Fortaleza, no meu entendimento. Jogou melhor que o Fortaleza. Né? E 2 pragmáticas, contra a América de E Natal nessa sequência que a gente vai exibir de novo para vocês, estão as vitórias do Corinthians contra times de Série A no ano. São 2 contra o Nacional, a segunda ontem, e a contra o Fluminense. O Corinthians tem 3 vitórias contra times de Série A no ano. A do Nacional em casa, que foi 4-0. É lanterna do campeonato. Mas ele é lanterna, mas é da Série A do Paraguai. Ainda não caiu, né? O Corinthians tem 3 vitórias contra times da Série A. O Fluminense e as 2 contra o Nacional. Essa Série A, mas tudo bem. Sim, então... contra times brasileiros de Série A, só o Fluminense. É a única vitória no ano. O Corinthians é que, por mais que o jogo tenha sido ruim ontem, e foi realmente muito insuportável, Richard, é que a gente esperava uma atuação melhor, um jogo melhor do Corinthians. Então você agora já tem, olha assim, pô, o Corinthians é capaz de jogar bem. Não, e esse é o sofrimento do Que foi o jogo torcedor. do Fluminense. Eu sentei porque eu falei, pô, o Corinthians hoje vai jogar bem com eu não tinha essa expectativa, não. Eu acho que a grande notícia é esse cara aqui, ó, o que ele tá jogando. Essa acho que é a grande notícia. Até porque depois do gol do Yuri Alberto, ele faz uma defesa no cabeceio do atacante do Nacional, que é piada. Agora, a minha decepção do torcedor corintiano é justamente isso. 2 boas partidas, uma excelente contra o Fluminense, uma boa contra o Fortaleza, e aí cai de nível muito bruscamente. Eu acho que eu tô... Até o próprio Wesley, que está numa ascensão, esse jogo também... matou. Parece que ele fica... Parece que sim... Jogou pro gasto. Mas, gente, não é só isso, né, cara? Sem o Garro, o Corinthians anda menos. Sem o Ranieri, o Corinthians anda menos. Os 2 Yuri jogadores Alberto começou no banco. importantes no meu caso. Se o time titular já não é um primor, você perde tira esses 3 jogadores que, tecnicamente, acho que são hoje... Ajuda a explicar. Junto com o Wesley, os mais importantes. Não, Rick? Mas não é isso. Aí eu entro num outro contexto. O adversário. Mesmo esse time do Corinthians que entrou em campo, não era para fazer um jogo que fez. Concordo. Mas já foi assim em Itaquera, porque só constrói a goleada de 4-0 quando o Nacional teve um jogador expulso. Até então estava 1-0 modorrento. Sim, mas eu tô falando assim, o torcedor corintiano, quando olha a partida contra o Fluminense, da forma que foi, espera coisa melhor. Ah, mas não teve o Yuri, não teve o Garro, não teve o Ranieri. Tem problema, mas, pô, esse time enfrentando o Lanterna, o vice-lanterna do campeonato... Lanterna. Nesse momento ele é o pior time do Paraguai. Paraguaio? Dá para fazer mais. Podia mais. E o mais, Isaac, o que eu estou dizendo é o mais e sem força. Mas tá com mais posse, fazer jogadas, triangulações, envolver o time. Não teve nada Então disso. você também achou o jogo insuportável? Não é esse ponto, mas muito O Antônio Oliveira não usou esse termo, mas ele concorda com vocês. Dá uma olhada. Um jogo extremamente desafiante para nós, portanto nós vimos numa sequência também desafiante, onde temos solicitado muitos dos mesmos jogadores, portanto jogamos Fluminense, jogamos América, jogamos Fortaleza, jogamos hoje. Repara que as viagens têm sido algo longas também para nós, portanto desgastantes. Por isso, a minha primeira palavra é para os jogadores, pelo esforço que eles têm tido. Não é fácil, às vezes não dá para jogar bem. Nós sabíamos da final que nós hoje estávamos aqui a disputar, e o importante hoje, mais do que a exibição, é ganhar. Portanto, sabemos que fizemos um grande jogo contra o Fortaleza e não acabamos por não ganhar o jogo. Hoje não jogámos tão bem, acaba por o resultado ser mais determinante para nós, porque é isso que nos traz aqui relativamente ao nosso objetivo. Muito bem, meus amigos. E ontem, no outro jogo do grupo, o Racing... Fala, pessoal. Acabamos de assistir o que os comentaristas falaram sobre a vitória do Corinthians. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.